SCP-003. Classe do objeto Euclídeo. O SCP-003 é feito de dois componentes que são separados e podem ser chamados de SCP-003-1 e SCP-003-2. SCP-003-1 parece ser composto de quitina, cabelos e unhas de biologia desconhecida, colocado de uma forma que lembra muito a placa-mãe de um computador. Os testes revelam que 003-1 é mais antigo do que as primeiras placas de circuito conhecidas, sendo mais antigo por quase milhares de anos. Ele é considerado senciente, ou seja, que percebe as coisas ao seu redor pelos sentidos, mas não é sempre perigoso, exceto por certas condições. 003-1 foi encontrado em uma placa de pedra, que é o SCP-003-2, onde ainda está até hoje. As runas que estão no 003-2 não fazem parte de nenhuma linguagem conhecida e emitem padrões de luz pálida e que sempre está oscilando. 003-2 é controlado por um computador interno que não é biológico, e o conteúdo é praticamente inacessível sem risco de danificar a placa de pedra. A placa é capaz de controlar a radiação, incluindo calor, luz e tipos de radiação anômalos. Ela contém uma fonte de energia interna anômala, que parece ter perdido energia desde vários séculos antes da descoberta. É muito provável que 003-2 foi criado para conter 003-1. Alguns dados recuperados pela pedra podem estar se referindo a um evento no passado ou no futuro da classe LK, onde toda a humanidade seria afetada e tudo seria causado pelo SCP-003-1. O SCP foi localizado pela equipe SRV-04 Beta e parece possível que a equipe recebeu contato direto pelo próprio SCP. Outras organizações também foram alertadas sobre a existência dele, possivelmente pelo mesmo jeito que a Fundação recebeu a informação. Quando o SCP-003 fica abaixo da temperatura de 35 graus Celsius, todos os componentes reagem. Primeiro, 003-1 entra em um estado de crescimento. Esse estado de crescimento se divide em duas partes. Nas duas partes, o SCP alimenta seu crescimento convertendo a matéria ao seu redor, começando com qualquer material inorgânico que estiver perto dele, incluindo plástico, vidro e outros materiais, e depois entram em materiais orgânicos, que não estão vivos, incluindo células de pele morta, cabelos, quitina e esmalte, queratina e outros materiais biológicos. O primeiro estágio é sempre o mesmo. Ele vai aumentar sua massa, depois vai assumir a forma de uma estrela de 15 metros de diâmetro, incluindo também o que parece ser um processador de 3 metros de diâmetro no centro do seu corpo. Ele vai formar órgãos que parecem escanear o ambiente ao seu redor e vai transformar parte dessa área em uma substância desconhecida. O segundo estágio é uma alteração no crescimento que acontece quando o SCP entra em contato com algum material orgânico que está vivo. Ele parece modelar a si mesmo a partir desse material e vai tentar se comunicar com algum ser vivo que tem esse mesmo modelo. Ainda no segundo estágio, 003-1 pode pausar, desacelerar ou aumentar seu crescimento e também pode transformar elementos orgânicos, inorgânicos e não vivos em estruturas funcionais. Durante cada um dos estágios do seu crescimento, o SCP libera rajadas de radiação que param temporariamente o crescimento dele, ou revertem esse crescimento quando a temperatura do mesmo sobe acima de 100 graus. O SCP tem passado por vários testes e estudos, onde foram encontrados elementos do SCP-1512 e 2756 nele. Durante o procedimento do time M03 Gloria, o SCP dobrou a sua massa e iniciou um rápido crescimento do seu corpo. A temperatura voltou imediatamente a 100 graus Celsius. O crescimento e o aumento da massa continuaram por 9 minutos e 6 segundos, momento em que uma grande quantidade de radiação foi produzida pelo 003-2. Em resposta, 003-1 voltou ao seu estado normal em 3 minutos e 39 segundos. O teste anterior foi repetido, e 003-1 entrou de novo em um estado de crescimento. Depois de 10 minutos e 13 segundos, a placa mais uma vez produziu uma grande quantidade de radiação. Então, o crescimento parou por 36 segundos e, em seguida, voltou ao ritmo anterior. Um dia, o SCP multiplicou sua massa em 4 vezes.
formando uma casca em torno do seu corpo, e depois disso, violou a contenção, entrando na galeria de observação onde 9 membros do time M03 Gloria estavam. E quando tocou um dos membros da equipe, o SCP interrompeu o crescimento por 15 minutos, transformando seu corpo em uma humanoide feminina de 3 metros de altura com tentáculos. E então começou a de alguma forma se comunicar com os pesquisadores, usando algumas frases em uma língua desconhecida. Um indivíduo se aproximou do SCP, dizendo estar agindo sob ordens do comando O5, e tentou se comunicar com 003-1. Procedimentos especiais de contenção. A placa-mãe deve ser mantida em uma temperatura que não seja menor do que 35 graus. O ideal é que esteja acima de 100 graus Celsius. Se por acaso tem uma falha geral na energia e 003-1 comece a aumentar sua massa, todos que estiverem no local devem entrar em contato com a pele do SCP, usando o calor de seu próprio corpo para interromper o crescimento dele. O ideal é que permaneçam assim, até a energia voltar. Senão, o SCP pode evoluir para a segunda etapa do crescimento. O pessoal que entra na área de contenção de 003 deve ser examinado para ver se tem algum tipo de parasita corporal de categoria 4 e serem esterilizados se estiverem com esses parasitas no corpo. Todo o pessoal que entrou em contato físico com a placa-mãe deve ser esterilizado o mais rápido possível. O SCP-003-1 não deve ser removido de 003-2, exceto em caso de emergência. Qualquer mudança na placa, incluindo padrão, frequência ou cor, deve ser relatado dentro de 3 horas. Aquela coisa tentou falar conosco. Todos nós ouvimos uma voz em nossas cabeças, em uma espécie de meia-língua que não podíamos entender completamente. Alguns desmaiaram imediatamente. Eu aguentei por um pouco mais, mas não foi por causa que minha mente era forte. É que ela estava tentando nos dizer coisas diferentes. Ela mostrou Jones uma repetição de todas as memórias de tudo que Jones já viveu. Tudo ao longo de alguns minutos. Ela separou 3 dos pesquisadores. Ela não entende a emoção humana, ou a dor. Sim, eu diria que os procedimentos de contenção são necessários. Ouça, ela quer refazer o mundo. Um paraíso feito pela sua própria compreensão alienígena do que ela vê como um paraíso, mas ainda assim, um paraíso feito para nós. Faria isso pela humanidade. Ela ficaria feliz em fazer um paraíso para qualquer organismo suficientemente completo. Qualquer coisa com uma mente complexa o suficiente para aceitá-la. Digamos, um cachorro ou algo assim. Mas se ela violar novamente, temos que estar lá primeiro. Como seria? Eu não sei. Ela nos mostrou imagens. Não exatamente imagens. Posso vê-las na minha cabeça, mas não são imagens. A todo efeito, parecia algum tipo de comunicação vindo dela. Eu acredito que ela queria ver o que somos capazes de entender, para que ela pudesse nos entender. Ela não teve tempo de terminar de analisar a todos nós, e eu não sei o que teria acontecido se ela tivesse.